E hoje vou fazer um especial de Páscoa para vocês. Estamos perto de uma das datas preferidas dos chocólatras de plantão, a Páscoa. Além de nos esbaldarmos em quitutes deliciosos, o feriado é um evento religioso cristão, no qual é celebrada a ressurreição de Cristo, que teria ocorrido nessa época, no ano entre 30 e 33 depois de Cristo. A data é comemorada em diversos países do mundo, mas como haveria de ser, a cultura de cada local faz com que a Páscoa seja comemorada de forma diferente. Separei para vocês alguns lugares bem interessantes. Então vamos lá. África do Sul. O costume é de que as famílias viajarem juntas para algum lugar de praia. Na sexta-feira tem que ter o pãozinho doce e o pintinho é mais popular do que o coelhinho da Páscoa. Alemanha. É um grande evento, tanto para comemorar o feriado quanto a chegada da primavera. Os moradores fazem árvores enfeitadas com ovos de cores vibrantes. Eles fazem furinhos nos ovos para esvaziá-los e os pintam com cores vibrantes e os enfeitam com papel crepom. Austrália. Lá não é o coelhinho que traz os ovos de chocolate, é o bilby. É um marsupial de 30 centímetros. Essa troca aconteceu porque o coelho na Austrália é considerado uma praga. E esse marsupial é nativo do país. Áustria. Aqui o que faz sucesso são as feiras de Páscoa ao som de música clássica dos grandes mestres austríacos como Mozart. A brincadeira de chocar os ovos uns contra os outros para ver qual é o mais resistente também é uma tradição do país. Bélgica. Por ser um estado laico, mas que teve o cristianismo na sua história, a Páscoa existe, mas hoje é vista mais como um feriado escolar e longo. As escolas costumam parar por 2 semanas. O chocolate na forma de ovos, coelhos ou galinhas é a atração entre as crianças, mas quem traz os ovos são os sinos das igrejas e não os coelhinhos. Bermudas. A Páscoa é alegremente celebrada empinando pipas na sexta-feira para representar a ascensão de Cristo ao céu. Canadá. A tradição maior entre as famílias é a pintura de ovos de galinhas cozidos, onde as cascas são decoradas, e a caça aos ovos, que é super popular entre as crianças. Chile. As comemorações são muito semelhantes às do Brasil, com ovos, reunião da família, não comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Mas o que difere é uma festividade que acontece uma semana depois da Páscoa, que se chama Fiesta de Quasimodo, onde os sacerdotes visitam as pessoas que não puderam confessar na semana da Páscoa, pois estavam doentes ou possuem idade avançada. Dinamarca. Nesse país, as cores oficiais da Páscoa são o verde e o amarelo. Enfeita-se a casa com coelhos, ovos de porcelana e ovos de pata e galinha, esvaziados e pintados, e flores da época. O ponto alto é o Kaikrebek, uma brincadeira de adivinhação do nome do remetente numa carta em papel recortado com motivos pasquais ou primaveris. Quem não adivinhar o nome do remetente tem que dar um presente para quem enviou. Espanha. Aqui o ovo de chocolate não tem o status que conhecemos. A rabanada e o bacalhau são as comidas que não se pode faltar. Mas o forte mesmo na Espanha são as procissões organizadas por irmandades e confrarias, que se iniciam mais de uma semana antes da Páscoa. Na Espanha, o dia da Páscoa somente não tem sentido, o que eles comemoram é a Semana Santa. Escócia. Uma das diversões é brincar com ovos cozidos e coloridos. Eles rolam os ovos ladeira abaixo e ovo vencedor é o que consegue rolar mais longe sem quebrar. Estônia. Os ovos de galinha pintados são o forte das comemorações e há brincadeiras e rituais para a pintura e o consumo deles. No domingo de Páscoa, há a reunião da família para a celebração e ressurreição de Cristo. Estados Unidos, Nova York. As pessoas se fantasiam de coelho ou usam apenas um acessório, como por exemplo uma tiara com orelhas no domingo de Páscoa. Filipinas. É uma data muito mais importante que o Natal e começa a ser celebrada na quarta-feira de cinzas, quando inicia a quaresma e um período de penitência. Na Semana Santa, o comércio abre somente meio-dia e as emissoras de rádio e TV somente possuem programação religiosa. O silêncio é uma regra para todos. A comemoração é extremamente religiosa e alguns praticam até o flagelamento. Finlândia. A Páscoa se parece um pouco com o que costumamos ver no Halloween. As crianças saem pelas ruas fantasiadas e pedindo por gostosuras. França. Desde 1973, na segunda-feira de Páscoa, os cavalheiros da Confraria Mundial da Omelete Gigante de Páscoa confeccionam um omelete com 15 mil ovos. Grécia.
Os ovos de chocolate foram trocados por ovos de galinhas pintados de vermelho. Segundo a tradição, o ovo simboliza a vida e o vermelho o sangue de Jesus. Os ovos são distribuídos entre os convidados e um vai encostando o ovo no outro, até rachá-lo. Quem for o último a ter o ovo rachado, diz, vai ter sorte durante o próximo ano, segundo diz a lenda. Guatemala traz celebrações culturais com trajes tradicionais alegres, com máscaras e carpetes de flores coloridas, sobre as quais as pessoas caminham para chegar na igreja. As ruas das cidades também são cobertas por incenso e seculares rituais na data. Holanda. Há o costume de se montar uma árvore da Páscoa, que é seca e enfeitada com coelhos, patos, pintinhos, laços, velas e flores. Os ovos de chocolates grandes não são comuns, e sim os ovos pequenos e marshmallows em forma dos animais usados para decorar a árvore. As guloseimas são escondidas pela casa ou jardim para que as crianças busquem no primeiro dia da Páscoa. Índia. Na Páscoa, os hindus fazem o festival Holi, para relembrar o surgimento do deus Krishna. Nessa época, a população dança, toca flautas e faz comidas especiais para receber os amigos. É comum que o dono da casa marque a testa dos convidados com um pó colorido. Itália. Neste país, a Páscoa, além da religião, está ligada ao primeiro despertar da natureza, como motivo de agradecimento pelo início dos primeiros frutos do campo depois do final do inverno. A principal refeição é o café da manhã no domingo de Páscoa, e onde as crianças têm que achar seus ovos de chocolate. Noruega. A celebração é bem inusitada. Eles têm o costume de se entreter com crimes, mistérios em geral. É o que eles chamam de påskekrim. Mas ninguém comete nenhum não. Os romances e histórias de suspense é que ficam em alta nessa época. Polônia. O dono da casa não pode ajudar a preparar o famoso pão da Páscoa. Isso porque, segundo a tradição, se ele ajudar, o bigode vai ficar cinza e a massa não dá certo. Portugal. O país é majoritariamente católico e a Páscoa é tão celebrada como o Natal. Uma das tradições que acontece no domingo de Páscoa, no norte de Portugal, é o compasso, que, segundo a história, é uma tradição medieval. No compasso, o padre, junto com alguns paroquianos, visitam as famílias que recebem com comidas, bebidas e uma doação para a paróquia. Comer amêndoas com cobertura colorida ou de chocolate é o mais tradicional. Suécia. Parece Halloween dos Estados Unidos, mas é a Páscoa da Suécia. Ali as crianças se fantasiam para passear na vizinhança e distribuir um cartãozinho que elas mesmas fazem ou cantar a música de Feliz Páscoa. Em troca ganham docinhos ou dinheiro. Suíça. Aqui os ovos também são os pequenos e são escondidos para a busca das crianças. Grandes mesmo são os tradicionais coelhos de chocolate que todas as marcas suíças fazem. E chocolate suíço é tudo de bom. As tradições religiosas são praticamente as mesmas do Brasil, mas na segunda-feira, depois da Páscoa, também é feriado. É isso aí, minha gente. Feliz Páscoa para todos!